Mercado e Negócios. 2h19. O Povo CBN Entrevista. E vamos conversar com o gestor em estratégias e estruturação organizacional, Guilherme Said, que vai falar para a gente sobre o perfil de gestão, sobre a formação das pessoas e também sobre inovação. Ele terminou um mestrado recentemente, fez uma pesquisa com várias empresas, vai falar um pouquinho dessa conclusão dessa pesquisa, mostrar que cenário essa pesquisa apresentou e como pesquisa é importante nesse país, porque dá referência para que se façam coisas novas. Boa tarde, seja bem-vinda aqui ao programa. Boa tarde, Neila, boa tarde, ouvintes, boa tarde a todos. É um grande prazer estar aqui com vocês, conversando sobre mercado, negócios e conhecendo essa figura, essa pessoa primordial aqui para a nossa comunicação, que é a Neila Fontinelli. Obrigada. Sou eu que agradeço o elogio. Guilherme, eu queria que você falasse primeiro da pesquisa. Qual foi teu foco na pesquisa e no que ela pode ajudar? O que ela mostrou para a sociedade em termos de perfil que se pede hoje do gestor? Certo. Neila, o que acontece? Nós entrevistamos aproximadamente 40 gestores, tá, das principais empresas de tecnologia aqui do estado, que tem sede aqui em Fortaleza, certo? Então, dentro dessa pesquisa, nós conseguimos identificar várias práticas de gestão, práticas que levam à inovação e que podem ser implementadas em qualquer tipo de empresa, em qualquer tipo de setor econômico, certo? Então, nós entrevistamos aprofundadamente diversos grandes diretores dessas empresas, tá? E aí identificamos algumas práticas que são práticas simples, mas que a gente vê hoje em dia, principalmente aqui em Fortaleza, no Ceará, que as empresas tradicionais não colocam isso no dia a dia. Por exemplo, contratação de consultorias. Todas as empresas de tecnologia contratavam ou contratam ou têm empresas de consultoria, ou seja, uma visão externa que levam inovação para essas organizações, gerando inovações não só em produtos. Porque quando a gente pensa em inovação, gente, não é inovar só em produto. Eu posso inovar em serviço, eu posso inovar em um simples processo, em um procedimento, tá, em uma abordagem de vendas, e essas empresas de tecnologia fazem muito isso. Um outro exemplo, planejamento estratégico. Todas as empresas pesquisadas possuem planejamento estratégico. E o que é isso? É pensar a empresa, é pensar a organização 5 anos na frente. Quais são os meus produtos e serviços que eu vou ter daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, certo? Então, existem exemplos como a premiação para as pessoas que têm ideias. A gente não vê muito isso nos setores tradicionais, ou seja, essas empresas de tecnologia premiando, fazendo a gestão dessas ideias e premiando as pessoas pela ideia e pela viabilidade da ideia. Ou seja, você tem uma ideia que dá certo, que é viável, eu premio, eu dou parte desse faturamento para a pessoa que tem a sugestão, tá? Então, a gente tem essa gestão de ideias, a gente tem uma prática muito simples, Neila, que é a questão da reunião intersetorial. A gente vê muito isso. Eu trago gestores de setores diferentes. Para quê? Para melhorar a comunicação, que é um grande mal das empresas hoje, tá, Neila? A gente faz um trabalho, uma reunião, trazendo esses gestores e para quê? Para discutir ideias. Fazer uma reunião para discutir novas ideias, discutir inovação, como eu falei, em produtos, processos, procedimentos. Tá? E uma coisa muito importante também, que nós vimos nessa pesquisa, tá? É uma pesquisa muito ampla, mas existe essa prática de portas abertas. É muito interessante, Neila. No Google, por exemplo, que não faz parte da pesquisa, mas é uma referência, qualquer pessoa pode acessar o diretor da empresa, o presidente, sem precisar passar por nenhum gestor, né? Hoje a gente vê essa dificuldade aqui muito grande, mas nas empresas de tecnologia aqui no Ceará a gente já tem um pouco disso. É o funcionário, o gestor operacional conseguindo acessar, conseguindo conversar, discutir com o próprio presidente da empresa. E isso é muito interessante e, acredito, deveria ser mais colocado em prática. Nas empresas de tecnologia a gente já vê muito isso, mas nos setores mais tradicionais como indústria, comércio, varejo,
e qualquer tipo de empresa que nós temos aqui e que tem vontade de inovar, que tem vontade de crescer. Guilherme, essas práticas das empresas de tecnologia, elas são exceção em relação a outros setores? Não, não são exceção. O que a gente viu na pesquisa é que as empresas de tecnologia, por essa dinamicidade muito grande desse mercado, é mais comum nessas empresas. Por exemplo, como eu falei, todas as empresas possuíam planejamento estratégico e contratação de consultorias em processos de inovação. Hoje, a gente vê no setor tradicional, as empresas acham que a consultoria é um custo, não gostam de investir ou acham que não vão ter resultado, e as empresas de tecnologia colocando isso em prática e tendo resultado. A gente vê aqui diversas empresas de tecnologia, porque a gente não sabe, gente. Tem empresas de tecnologia aqui que tem centenas de funcionários, centenas, com atuação em todo o Brasil. Isso é muito bom para o nosso estado e a gente vê que essas práticas realmente têm dado certo e deveriam, como eu falei, ser mais refletidas e mais pensadas por esses gestores que trabalham em setores mais tradicionais, mas que também são altamente importantes para o desenvolvimento do nosso estado. Guilherme, o que tem surgido de inovação, principalmente nas questões administrativas, o que foi que você percebeu? Como eu falei, Neila, práticas administrativas, a gente, quando realizamos a pesquisa, são coisas simples, reuniões setoriais, como eu falei. Algumas empresas trabalham com banco de ideias na própria intranet, ou seja, eu tenho a minha intranet, qualquer pessoa na empresa pode jogar uma ideia e todo mundo na empresa pode criticar essa ideia. Então, quando eu jogo uma ideia lá na intranet, no próprio sistema da empresa, todo mundo está lá vendo, já critica, quem deu a ideia já responde, ou seja, a ideia, a inovação, ela vai sendo construída de uma forma compartilhada, todo mundo interagindo, e aí a diretoria vai analisando essa viabilidade e vendo se realmente a inovação pode dar certo. Uma prática também ligada a isso é a premiação, é a remuneração, caso a ideia dê certo, para a pessoa que deu a sugestão. Tá? Onde é mais fácil inovar, nas grandes ou nas pequenas empresas? Realmente, Neila, como a gente vê na literatura, quanto maior a empresa, ou seja, a empresa vai crescendo, mais a burocracia começa a permear esses tipos de organizações. Por isso que a gente vê, por exemplo, uma IBM que era muito grande, e teve que se reinventar, porque senão quebraria, tá? Então, as empresas menores, elas conseguem, devido à velocidade, devido ao poder decisório estar mais centralizado, elas conseguem inovar de uma forma muito rápida. E é isso. As empresas grandes têm mais dificuldade para inovar, mas isso não significa que não possam inovar. Por isso que as grandes empresas têm feito principalmente planejamento estratégico, para pensar em novos produtos, contratado visões externas, para quê? Para mexer a organização. Aprender com as empresas menores e como é que eu posso inovar, como é que eu posso trabalhar essa questão da inovação nas minhas práticas e também nos meus produtos. Isso tem repercutido nas contratações de pessoal, na mudança do perfil que as empresas estão procurando? Muito. Dos profissionais? Muito, Neila. O que é que acontece hoje, gente? Existe um conceito que é chamado de intraempreendedor. O que é o intraempreendedor? É o empreendedor, tá? É o funcionário que ele não quer abrir uma nova empresa, ele não quer abrir um novo negócio, mas ele tem a atitude de inovar dentro da empresa onde ele está trabalhando. Então, esse perfil da pessoa que empreende em produtos, em processos, em procedimentos. Esse perfil tem chamado muita atenção por parte das pessoas. Porque como o grande paradigma hoje é a inovação, eu preciso de pessoas no meu meio que inovem, que pensem de uma forma estratégica e que pensem constantemente em melhorar os seus procedimentos, os seus processos e até mesmo, quem sabe, dar ideias para novos serviços que a empresa possui. Então, existe esse conceito muito forte, essa necessidade muito forte de ter pessoas empreendedoras, inovadoras, proativas. A gente trabalha muito com seleção, gente, e realmente existe hoje um déficit educacional, um déficit de formação muito grande. A maioria das pessoas querem estabilidade, não querem inovar, não querem empreender, e esse não é o perfil que as empresas precisam hoje.
O perfil é o perfil do empreendedor, do inovador, do proativo, aquele que faz acontecer, aquele que gera inovações e procura desenvolver melhorias no seu ambiente de trabalho. Eu queria que você falasse da diferença entre formação educacional, nível educacional, porque tem muita gente com mestrado, com doutorado, com MBA, procurando emprego. Às vezes, eu sei que hoje a gente vive quase uma situação de pleno emprego, mas as empresas dizem que é difícil encontrar gente qualificada. Quando se usa a palavra qualificada, as pessoas pensam logo em ensino. Se é ensino completo que está faltando, se é um curso a mais no currículo. E você está falando de um perfil profissional, certo, que é quase um estado de espírito, né? É verdade. É diferente de currículo. É verdade. A questão, gente, da qualificação, porque uma coisa é a qualificação, outra coisa é a capacitação. Eu posso ser qualificado, eu posso ter o título, mas posso não ser capacitado, certo? Então, hoje eu preciso, e o que as empresas exigem, eu preciso ser qualificado, eu preciso ter a formação, e isso é um pouco diferente de 20, 30 anos atrás. Eu preciso ter o título, eu preciso mostrar que tenho aquela formação acadêmica, e preciso mostrar na prática que eu não sou só um teórico. Eu consigo desenvolver com a minha capacidade, ou seja, eu consigo fazer acontecer dentro da empresa. Então, eu preciso da capacitação, que é mais técnica, assim como eu preciso também da qualificação, que é mais acadêmica. Hoje, esses dois aspectos precisam andar juntos. Não adianta eu ser só capacitado. Eu preciso ter o título, assim como o contrário também. Como é que isso funciona na hora de selecionar um profissional? A pessoa comprova no currículo que tem uma capacitação, tem a qualificação. A qualificação exigida. Como é que vocês fazem essa escolha? Como é que surge a conclusão desse processo? Neila, qualquer processo de seleção, ele exige, na verdade, várias fases. Então, nós fazemos inicialmente uma entrevista inicial, uma entrevista grupal com todos. Depois fazemos vários tipos de dinâmicas. Por exemplo, se for um profissional que precisa atuar na área de vendas, eu coloco essa pessoa para fazer uma apresentação, para vender uma coisa inimaginável, como a gente fez recentemente. E colocamos, por exemplo, amigo, vocês agora vão precisar vender uma dentadura, vão precisar vender uma caneta estragada, tá? Então eu preciso passar essa pessoa por várias fases. Passa por uma simulação. Passa por uma simulação, e isso é importantíssimo hoje. E depois eu trago essa pessoa, tá, para conversar com a diretoria. E hoje o que é muito inovador também, que muitas empresas já estão fazendo, e aí eu trago o exemplo das empresas de tecnologia, essas pessoas que estão sendo selecionadas, elas vão ser entrevistadas também pelos diretores da empresa e pelos seus futuros subordinados. Então, hoje a seleção ela é analisada pela empresa que está sendo contratada, pelo diretor da organização cliente e pelos próprios funcionários subordinados e gestores que vão trabalhar com essa pessoa. Entendeu, Neila? Entendi, sim, Guilherme. Nós estamos conversando com o Guilherme Said, que é gestor em estratégia e estruturação organizacional. Está falando a gente sobre perfil, não só de gestão, do que as empresas estão fazendo para inovar, mas também para a contratação. O que as empresas estão exigindo dos profissionais na hora de contratar. Agora, Guilherme, dessa tua pesquisa... Tá. Dessa tua pesquisa, nessas 40 empresas, o que foi que mais chamou a sua atenção em termos de mudança de postura? Neila, nós observamos, principalmente, uma comunicação muito fluida nessas empresas. Existe como são pessoas muito jovens, a gente vê essa... Qual é a média de idade? Essa geração Y, a média de idade na faixa de 30 anos. Dos gestores? Dos gestores na ou faixa dos profissionais? Dos gestores 40. Entrevistados, 40 anos. São diretores que começaram com 20 anos e hoje estão aí nessa faixa de 40 anos com grandes empresas. E a média de idade dos funcionários na faixa de 25 a 30 anos. Ou seja, é uma geração Y que precisa... Aí é X, viu? Dos 40 já 40 não é mais... X, isso. Eu digo, os funcionários que na verdade são da geração Y, ou seja, os nascidos depois de 80, eles precisam dessa flexibilidade maior, eles precisam desse relacionamento maior. Agora,
o problema nessa idade é que eles não têm muita paciência, viu, Neila? Eles não têm muita paciência. Eles entram na empresa como eles estão muito à frente, são muito velozes, eles já querem entrar na empresa em pouco tempo, chegar a uma diretoria. Mais. E pague mais. E a gente vê também, Neila, na prática, esses meninos entram na empresa e 300, 500 reais já vão para outra empresa. Ou seja, muitos deles não pensam de forma estratégica, não pensam no futuro. Eles entram e saem nas empresas muito rapidamente. Por quê? Porque essa geração ela é um pouco impaciente. Ela tem muito conhecimento, é muito preparada, mas essa impaciência prejudica hoje a gestão e a inovação dentro das empresas. Guilherme, tem uma pergunta aqui de um ouvinte, ele está perguntando que tipo de empresa de tecnologia você está se referindo? Nós entrevistamos, na verdade, as empresas... Software? Empresas de software, principalmente. As empresas ligadas à Acespro, ao sistema Acespro CEITAC. E aí nós conversamos com as empresas que desenvolvem software, que desenvolvem projetos voltados para a tecnologia da informação mesmo. São quantas empresas aqui no Ceará, mais ou menos? Na Você verdade, entrevistou 40. Isso, entrevistei 40. O que é bastante. Mas o que é que acontece? O nosso mercado hoje, ele possui aproximadamente 900 empresas de TI, certo? Essas empresas de TI incluem software, inclui manutenção de computadores, inclui a comercialização de produtos de informática, certo? Então, nós temos um mercado com 900 empresas de TI. Só que a gente não tem um mapeamento dessas empresas aqui. O governo nunca fez esse mapeamento. Então, nós temos algumas entidades, como a Acespro, como o Instituto Titã, como o próprio... na verdade, a Acespro e o CEITAC eram duas instituições separadas, mas que se uniram. E o Instituto Acespro, o sistema Acespro, ele hoje possui por volta de 80 empresas. Certo? Então, são 80 empresas que consideramos serem as mais representativas, principalmente dentro desse setor de fabricação de software e fabricação de projetos de tecnologia da informação. Guilherme, só para fechar nossa entrevista, uma pessoa que vai procurar emprego numa empresa de tecnologia da informação, numa empresa de software, o que ela tem que apresentar? Na verdade, Neilo, ela tem que apresentar... Primeiramente, conhecimento técnico. Hoje, eu também trabalhei em algumas empresas de tecnologia e a seleção, claro, considera a qualificação, considera o nível educacional formal, mas o conhecimento técnico, hoje, ele está sendo muito importante, entendeu, Neila? Por quê? Porque esses meninos... A geração Y, como eu falei, eles estão muito afeitos a essas tecnologias da informação. Então, eu, às vezes, nem tenho uma pessoa forte academicamente, mas como ele tem o conhecimento, ele consegue ser uma peça-chave para o meu trabalho, para o meu processo de fabricação de software e fabricação de projetos de tecnologia. Então, o que a gente vê muito é essa capacidade técnica e essa capacidade também de relacionamento, de liderança, porque um técnico, quando entra numa empresa dessa, ele já pode passar a ser um gerente de projetos. Tá? Então, o gerente de projetos, ele não precisa ter um grande conhecimento técnico, mas ele tem que ter uma capacidade muito forte de gerenciar projetos, de relacionamento, de adequação de prazos, de metas, de desenvolvimento de equipes mesmo dentro dessas empresas. Ok, Guilherme, muito obrigada pela sua entrevista. Nós conversamos com Guilherme Said, que é gestor em estratégia e estruturação organizacional. Um nome grande, hein, Guilherme? Porque você não sabe meu nome todo. É José Guilherme Said Pierre Carneiro. Nossa, e ainda bota um nome grande assim. E já cabem várias letras no currículo. Vale. Cabe sim. Obrigado, Neila. Obrigado a todos e... estamos à disposição aqui sempre. Obrigada, foi um prazer falar com você. Nós voltamos daqui a pouco.